Gente, que calor é esse que tem feito nesses dias? Tá, verão foi feito para ser quente. Porém, esse verão tá meio que superando as expectativas do povo. O que foi que nós fizemos com esse planeta? Ou melhor dizendo, o que nós permitimos que fosse feito com esse planeta? O que estamos deixando para as futuras gerações? Não é brinquedo, não. Porém, enquanto pensamos nesse, nesse fato, né? Enquanto buscamos soluções para essa situação irritante que se apresenta a cada dia, vamos falar também de coisas boas, coisas que podem produzir um pouquinho de esperança em cada um de nós. E o que é que existe nesse planeta que pode nos ajudar a pensar em soluções para tudo que está acontecendo e nos trazer um pouquinho de esperança, nos tirar desse lugar caótico no qual nós estamos nos colocando, que não os livros. Pois bem, eu vou falar no vídeo de hoje sobre um autor que eu gosto muito, que com certeza muitos brasileiros também gostam, outros certamente vão torcer o nariz por causa da obrigatoriedade de lê-lo no ensino médio ou para se fazer uma prova de vestibular, um Enem ou qualquer outra coisa do tipo. É um autor tipicamente brasileiro. Ele tem todas as prerrogativas de um cidadão nascido no Brasil. Nasceu numa época triste para a história do nosso país. Nasceu também numa época em que uma grande mudança política estava se orquestrando no meio. E escreveu um dos livros mais conhecidos atualmente da literatura brasileira, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Preciso dizer quem é? Machado de Assis. Carioquíssimo, nasceu no Rio. É um escritor preto. Algumas pessoas... É um afrodescendente, né? É um escritor preto que escreveu histórias marcantes, como eu já disse. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que escreveu Dom Casmurro, Missa do Galo, que escreveu Helena e tantas outras obras de renome. Porém, eu vou falar de uma obra que tem um certo carinho por este que vos fala. Tanto tem um certo carinho que é um dos poucos livros que eu tenho duas edições diferentes, duas edições da história diferente, que é Esaú e Jacó. Eu tenho essa edição da Martin Claret, ou Martin Claret, como eu já ouvi alguém falar por aí, e tenho essa edição da série Bom Livro,
da editora Ática. A série, o livro da Martine Claret é só o livro em si, e o da editora Ática já é um livro que certamente foi feito para atender às necessidades dos estudantes brasileiros. Estudantes brasileiros, concordância. Porque aqui no final ele tem um apêndice que é feito uma folha tipo papel revista, aí tem fotos e tem um pouco da história do Machado de Assis. A primeira vez que eu li esse livro, eu li nessa edição. Eu li essa edição aqui umas 4, 5, 6 vezes. E a edição da Martine Claret, como é recente, eu li 2 vezes. E por que eu gosto tanto desse livro? É um livro que abriu, de certa forma, o movimento do realismo no país. Não vou dar aula de literatura, porque não é minha área. Não sou professor de literatura. Porém, tá aí, né? Isso posto, esse livro me chama atenção porque Machado de Assis, na sua genialidade criativa, na sua genialidade literária, ele descreveu, no formato de um romance, a situação político brasileira da época. Esaú e Jacó de Machado de Assis têm por base o Esaú e o Jacó da Bíblia. Isso é óbvio, qualquer um que pegar o livro vai entender isso. Que eram filhos de Isaac e que já brigavam no ventre da mãe. O Jacó bíblico, enganou o irmão Esaú para ter a primazia, tomar o direito de primazia. E dessa atitude de Jacó surgiu uma rixa entre eles. Eles se separaram. Mais tarde, voltaram a se unir. Depois, cada um seguiu seu rumo. E de Esaú e Jacó, 2 nações nasceram. Jacó, mais tarde, se tornou Israel, que também depois houve uma divisão lá depois do tempo de Salomão, né? Salomão foi rei, e aí o filho de Salomão faleceu e houve uma ruptura no reino, virou Israel em 2 reinos, Israel e Judá, houve essa ruptura. E Esaú seguiu o caminho dele, se não me engano, se não me falha a memória, ele fundou uma nação chamada Edom, os Edonitas. Ele é pai dos Edonitas. Já o nosso Esaú e o nosso Jacó, reescrito, reinterpretado por Machado de Assis, tiveram o mesmo processo gestacional. No ventre da mãe, os 2 brigavam. A mãe, querendo entender o porquê disso tudo, resolveu consultar uma sibila, né? Uma pitonisa, uma cartomante, vamos dizer assim. Cartomante não, porque a menina não era cartomante, uma médium, vamos dizer assim, no Morro do Castelo, e a única resposta que ela obteve dessa mulher que mexia com o sobrenatural foram coisas futuras. E é a partir daí que vai se desenrolando toda a história dos irmãos Pedro e Paulo, que também Machado de Assis tomou emprestado a referência do Novo Testamento, já que Pedro e Paulo eram apóstolos. Pedro, o apóstolo que andou com Jesus enquanto Jesus estava na terra em carne e osso, sangue e tudo mais, e Paulo se tornou apóstolo depois que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. E também existia entre Pedro e Paulo uma certa rixa doutrinária, porque Pedro era meio que judaizante, ele queria
fazer com que os cristãos, novos convertidos, os neófitos, voltassem aos rudimentos da religião judaica. Já Paulo entendia que não era necessário que um neófito retornasse à tradição judaica, porque a fé era o que salvava, né? A fé é a base da salvação. A fé em Cristo Jesus. Pela fé sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma das máximas do apóstolo Paulo em relação à questão da fé. Não é preciso voltar a tradições, a rudimentos e outras coisas mais. O nosso Esaú e Jacó, eles passam a divergir politicamente. O criado pelo Machado de Assis. Eles começam a divergir politicamente, porque um é monarquista e o outro republicano. No meio desses dois, nós temos a Flora. A Flora é a donzela da história, né? É apática de todas as formas possíveis. Tanto é que Esaú tenta conquistar. Esaú do Machado de Assis. Pedro tenta conquistá-la. O Paulo tenta conquistá-la. E ela não consegue se decidir se fica com um, se fica com outro. E nesse decide um, fica com um ou fica com outro, ela acaba, me perdoe o spoiler, se você não leu a história, sugiro ler. Não existe spoiler para literatura clássica. A jovem Flora falece e acaba não ficando com nenhum dos dois, e cada um segue seu caminho. Os dois se tornam deputados, só que um é republicano e o outro é monarquista. Machado de Assis, eu creio que com esse livro Machado de Assis tentou demonstrar como estava o Brasil. A Flora é a representação do Brasil. Flora, ela é, ela representa o Brasil, mas não o Brasil de uma maneira geral, porque nós sabemos que a população brasileira não participou ativamente do processo de mudança política no país. Foi da noite para o dia, assim, da noite para o dia, entre muitas aspas, mas da noite para o dia, que o país deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, mesmo Marechal Deodoro da Fonseca não querendo. E a Flora, coitada, o que ela poderia fazer? Né? A Flora, que representava a parte política envolvida nessa transição política golpista, ia fazer o quê? Ela seria monarquista ou ela seria republicana? Tem uma passagem até que Machado de Assis deixa isso bem claro, quando o dono de um estabelecimento comercial não sabe qual nome colocar na tabuleta que indica o seu comércio, né? Ele fica preocupado, como é que ele vai fazer? Se ele coloca de um jeito, ele agrada o Império, se ele coloca de outro jeito, ele agrada a República, e fica naquele impasse, faz assim ou faz assado, faz assim ou faz assado. E ele vai consultar o Aires, que é uma espécie de conselheiro, que é quem abre a história, quem abre o romance com uma advertência, existe uma advertência, e na advertência, a gente entende que é a partir das memórias desse conselheiro Aires, que nós vamos acompanhar a história de Pedro, de Paulo, da Flora e, por conseguinte, do pai, da mãe, da Dona Natividade, que é a mãe dos gêmeos, da Perpétua, que é a tia, e tem um cidadão que ele é espírita, aquele espiritismo que está começando a surgir no país, no Brasil. Ele é um estudante do espiritismo. Machado de Assis foi
muito assertivo quando ele escreveu esse livro aqui. Você quer entender um pouco da história do Brasil, sem precisar se aprofundar muito em livros técnicos, é só ler Esaú e Jacó. A morte da Flora representa a morte dos ideais brasileiros. Aí agora, no momento em que a Flora morre, é que se entende a grandiosidade da personagem, porque ela deixa de representar um grupo pequeno de pessoas e ela passa a representar toda a nação. A Flora representa a morte de toda a nação brasileira, de tudo que a nação brasileira representa politicamente, porque não participou de todo o processo de mudança política. O que eu posso dizer mais a respeito desse livro é que eu gosto muito desse livro, tanto é que dos livros que eu tenho 2 edições repetidas, eu só tenho esse, e a Divina Comédia, que eu tenho essa ediçãozinha aqui, que é em prosa, e tem uma edição da Martin Claret que está aqui em cima, aqui, não vai dar para vocês verem, mas é uma edição bonita, apesar da capa ser horrível, que é uma edição segundo o texto original, versificado e tudo mais, com centenas de dezenas de milhares de notas de rodapé, o que me fez não querer ler aquela edição, que eu detesto nota de rodapé. Eu gosto de ler e eu tentar entender, de acordo com as minhas faculdades mentais, aquilo que eu estou lendo. Não quero que ninguém fique falando para mim, porque isso é aquilo, isso é aquilo outro, isso é aquilo outro. Eu conheço minimamente das coisas, então não preciso tanto de nota de rodapé. E o que eu não consigo entender, eu não consigo entender. Uma hora eu vou entender. Não precisa estar explicadinho para mim. É isso. Leiam mais literatura brasileira. Leiam bastante Machado de Assis, porque vamos prestigiar o que nós temos de melhor, né? Nós temos aí uma enxurrada de livros americanos, coreanos, chineses, argentinos. Eu não estou dizendo que para não lê-los, é importante lê-los. Porém, precisamos dar a honra a quem é de casa. E nós temos escritores brasileiros, a literatura brasileira é linda, é surpreendente. Eu me surpreendo quando eu pego um livro, uma literatura brasileira, um livro escrito por autor brasileiro, seja um livro clássico ou um autor atual, eu me surpreendo como a gente consegue fugir do lugar comum sem forçar a barra. A gente consegue transformar, a gente consegue transformar um limão numa limonada de uma maneira assim impressionante. A gente consegue tirar lições das piores coisas, transformar as piores coisas em lições espetaculares, como foi o caso aqui de Esaú e Jacó. Nós temos Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas e de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma coisa assim surreal. Imagina uma pessoa que um cidadão brasileiro que nasceu numa época que a escravidão ainda estava aí correndo meio que à solta no país, e a pessoa me escreve de uma maneira assim linda, linda, perfeita, um português assim que é assombroso. Eu gostaria de escrever e de falar como Machado de Assis escrevia, que é uma coisa assim perfeita. Vamos ler mais literatura brasileira, vamos correr mais, vamos divulgar mais a nossa própria literatura, vamos parar com esse negócio de literatura de Colin Hoover, de Freida McFadden e Agatha Christie da vida e outros tantos mais. Vamos divulgar a nossa própria literatura, vamos divulgar os nossos próprios autores, os grandes, os pequenos, entende? Vamos movimentar a nossa literatura. Porque, como eu já disse antes, nós temos excelentes autores no país.
E é o que eu estou fazendo, correndo atrás de literatura brasileira. Gosto de literatura estrangeira? Gosto de literatura estrangeira. Porém, se eu puder ler uma literatura escrita por um cidadão brasileiro, eu vou preferir a literatura escrita pelo cidadão brasileiro, porque ele vai estar falando do que me é próprio. Ele vai estar me falando de uma realidade da qual eu faço parte. Ele vai aproveitar essa realidade para montar uma ficção, para montar um cenário. E é a partir daí que nós vamos conseguir desenvolver o nosso pensamento crítico em relação à nossa própria vivência, ao nosso próprio fazer no território brasileiro. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aí o joinha, o like. Vocês podem compartilhar, embora eu já disse, não seja muito adepto do compartilhamento, porque às vezes você compartilha e a pessoa nem quer ver o vídeo. Então, mas se você comentar e curtir, já vai estar dando uma ajuda bem grande para o canal, para a divulgação desse objeto maravilhoso que é o livro, que nos tira do lugar comum, que nos dá a oportunidade de viver muitas vidas em uma só, sem precisar de estar saindo muitas das vezes do nosso espaço, numa cadeira, no sofá, na nossa cama, num cantinho sentado no chão do quarto, ou num cantinho na escola. Você pega lá no cantinho, lá na sua escola, lá, você senta lá no cantinho, puxa um livro e lê. Num parque, onde você estiver, no ônibus, na fila do banco. Nos tira do lugar comum, nos faz viver novas vidas, nos transporta para novos universos, abre a nossa percepção de mundo. Vocês vão me ajudar a divulgar, a ser mais um nesse microverso de leitores, a divulgar a cultura literária. E é isso. Então, gostou? Você curte, você comenta, compartilha se quiser. Até o próximo vídeo. Meu nome é Luiz, não me chamo Lolomba. Até o próximo vídeo. Fui!